Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, aula de revisão comigo, professora Débora Lívia. Eu espero um pouquinho até que você reúna todo o seu material de estudos para que possamos hoje revisar, conversar um pouco mais sobre o gênero textual em foco nesta semana, o diário, tá bom? Então, afinal de contas, enquanto você reúne os seus materiais aí, pega um copo com água, uma garrafinha para não ficar levantando. Você tem esse costume? Você escreve diário? Você tem essa mania de escrever todos os dias? Eu tinha, quando era menor, né? Quando era criança. Não faz muito tempo, mas eu tinha. E às vezes, até hoje, ainda escrevo alguma coisa, ainda faço algum rascunho sobre um dia bacana ou sobre algum acontecimento que eu acredito que deva ser registrado, tá bom? Essa é uma prática muito interessante e ela é bastante útil também, tá? Por quê? Porque muitas vezes, não é, nós não sabemos, às vezes nós não sabemos imediatamente como reagir a uma determinada situação. Nesses momentos, o papel, né, bastante confiável, seguro, é uma forma de expressarmos o que estamos sentindo e até mesmo refletirmos sobre tudo aquilo que aconteceu. Às vezes nós até percebemos, enquanto escrevemos, que as coisas não foram tão grandes como nós achamos que foram, né? Então o problema não era tão sério como nós pensamos. E as nossas reações até podem ser, digamos, mais pensadas melhor, né? Então nós pensamos melhor antes de agir quando nós paramos um pouco, escrevemos e depois retornamos à nossa realidade, tá? O diário, pessoal, ele é um relato, ele é o relato de um sujeito, ele é o relato de alguém, ele é algo realmente muito pessoal. O diário, eu não sei se vocês já viram, geralmente ele até é vendido com um cadeado, né? Uma chave pequenininha, os meus tinham, né? Então, ele é secreto, ele foi feito para ser escrito e lido por uma pessoa. Que pessoa é essa? O autor. Ou alguém em quem o autor tenha muita confiança mesmo, tá? O diário, ele funciona como um amigo de aventuras, de tristezas, um amigo para todas as horas, para todos os momentos, tá bom? Então, de forma bem resumida, eu sei que vocês já estudaram isso durante a semana, mas apenas para relembrar, o diário é um relato pessoal que pode ali conter, né, apresentar sentimentos, desejos, pensamentos, acontecimentos do dia, do mês, da semana, tá bom? Geralmente ele é escrito todos os dias, né? Então, geralmente nós temos a apresentação de uma data, do local, e os fatos vão sendo narrados numa linguagem muito clara, muito simples, geralmente também não é muito formal, é uma linguagem mais coloquial mesmo, ou seja, essa que nós usamos no cotidiano, exatamente porque o objetivo do diário é deixar fluir os sentimentos e não a preocupação com a norma, com a forma. Então, há uma leveza, há uma liberdade muito grande no texto escrito no diário, tá bom? E aqui eu trouxe o exemplo de dois diários muito conhecidos no Brasil e no mundo inteiro, né? No Brasil e no mundo inteiro. Então, nós temos o primeiro, é o diário desta menina, né? O diário da Anne Frank, tá? Ou Anne Frank, como nós chamamos por aqui, mas a pronúncia no alemão é Ana Frank mesmo, tá bom? Então, nós temos esse diário que foi escrito por esta garota. Como vocês podem perceber, ela era muito jovem. Infelizmente, ela foi uma das vítimas da Segunda Guerra Mundial, momento em que diversas nações, né, estavam aí guerreando, e período também em que os judeus, né, povo a qual a Anne fazia parte, né, pertencia, foram vítimas de um ataque muito grande. Pessoas inocentes que simplesmente por serem
pessoas judias acabaram sendo mortas, enfim, foi um momento muito terrível para a consciência social, tá? Nós tínhamos um grupo de pessoas que nós chamamos de nazistas, liderados por um rapaz chamado Adolf Hitler, certo? Que simplesmente resolveram exterminar o povo judeu. Eles prendiam os judeus em campos de concentração e faziam essas pessoas trabalharem de forma forçada, levarem cargas pesadas, enfim. Esses judeus, essas pessoas, o povo de Anne Frank, os amigos, a família dela, o pai, a mãe, a irmã mais velha, ela tinha uma irmã somente, enfrentaram muitos desafios durante a vida. E Anne, ela tinha esse costume, eles precisaram se esconder durante praticamente 2 anos, tentando fugir da perseguição, né, dos militares. Então, assim, o diário, ela até relata no livro, né, no diário dela, que o papel foi o alívio que ela encontrou, né? Ele foi o escape. Era para lá que ela corria quando estava triste, quando estava com medo, quando estava alegre, quando estava esperançosa. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o diário servia como amigo. Isso é tão verdade que ela deu um nome ao diário. O nome do diário era Kitty, né? Então ela sempre escreve dizendo, querida Kitty, e começa a contar sobre o seu dia, sobre a sua vida, tá? Então, esse é o primeiro diário, não poderia faltar aqui. É impossível a gente conversar sobre diário e não mencionar o nome dessa garota, da Anne, que revolucionou, né, o mundo, porque trouxe à tona, ou seja, esclareceu o que o povo judeu enfrentou durante este período de guerra, tá? Não poderia deixar de mencionar o diário de Anne Frank. Mas há uma outra personagem também, uma mulher, que não pode ser esquecida, que não pode ser apagada das nossas memórias. Vocês já ouviram falar dela? Eu espero que sim, talvez não tenham escutado, mas se não, esta será a hora, a oportunidade. Querem saber quem ela é? Como será que ela é? Como será o cabelo dela, o rostinho dela? Como será? Né? O que você acha? Você de casa? E aí, como é que está a sua expectativa? Então vamos lá. O segundo diário, também bastante conhecido no Brasil, muito conhecido no mundo inteiro, traduzido para mais de 14 idiomas. Quem será? Nossa, vou mostrar agora, viu? Olha aí, ó. Essa moça aqui, essa mulher bonita, uma mulher negra, humilde, simples, que nasceu lá em Minas Gerais. Professora, ela parece assim, né, ter um semblante assim meio cansado, não sei, parece ela amarra um negócio na cabeça, parece uma roupa assim, né, que usada para trabalhar. O que vocês percebem aqui, né? Vamos lá. Olha só, o nome dela é Carolina Maria de Jesus. E eu trouxe um textinho para que vocês entendam quem foi essa mulher. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora, compositora e poetisa brasileira, mais conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Carolina de Jesus foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. Então, deixa eu contextualizar um pouquinho, deixa eu contar, né, quem foi essa mulher, né? Carolina Maria de Jesus nasceu em Minas Gerais, numa casa bem simples. Ela chegou a estudar, ela foi à escola e fez o primeiro ano do primário, naquela época eles chamavam primário, né? Fez o primeiro ano do primário, fez o segundo ano do primário, mas a mãe dela já não tinha condições de manter a família na cidade. Então, ela resolveu levar os filhos para a roça, né? Consequentemente, Carolina Maria de Jesus precisou parar de estudar.
foi para a roça, lá não tinha escola, mas ela foi sabendo já ler e escrever. Com o passar dos anos, né, ela acaba saindo, crescendo, sai dali, mas neta de escravos, ela não tinha muita perspectiva de crescimento, de um bom trabalho, de um bom emprego, e ela vai morar numa favela. Ela mesma vai montar ali um barraco, já com um filho, ela monta um barraco e começa a trabalhar, né, especialmente como catadora de papel, né, ela vai catando ali algumas coisas nas ruas. E ela vai escrevendo também, tudo que ela vive, tudo que ela passa, todos os acontecimentos da sua vida, numa linguagem muito simples. Se vocês pegarem o livro da Carolina Maria de Jesus, vocês perceberão que a linguagem dela é muito coloquial, bem simples mesmo. E no livro, né, na publicação, as pessoas que publicaram tentaram, inclusive, manter, né, deixar da forma como estava escrito, com muita dificuldade ainda, porque ela não tinha chegado nem ao 6º ano do ensino fundamental. Ela sabia o básico, mas mesmo assim ela continuava escrevendo. Essa mulher escreveu mais de 5.000 páginas. Você sabe o que é isso? Mais de 5.000 páginas. Ela ia contando os acontecimentos do seu dia a dia, a luta que era para catar papel, alimentar os filhos, aquela confusão, foi abandonada, ela tinha 4 filhos, salvo engano, mas ela foi abandonada por todos os pais de cada um dos 4, e a vida dela foi muito difícil, mas mesmo assim ela continuou escrevendo. Certo dia, um jornalista chega lá, fazendo uma entrevista, uma reportagem ali sobre a favela, e ele encontra a Carolina Maria de Jesus brigando com algumas pessoas por causa, né, de uma injustiça que tinham cometido com ela. E a ameaça que ela fazia era de que se aqueles homens não permitissem que ela fizesse o trabalho dela naquele local, ela colocaria o nome deles no diário dela. E foi assim que o diário ficou conhecido, né? Ela se tornou escritora, compositora, gravou música, né, de sua autoria, porém, quando a fama passou, as pessoas acabaram esquecendo da autora. E ela voltou a catar papel na rua, mas deixou seu legado na história do Brasil. Este nome precisa ser pesquisado, investigado, e eu fiz questão de trazer um pouquinho da história desta mulher aqui, porque foi uma figura muito importante para as nossas vivências, as nossas vidas, tá? Como pessoa humana. Então, nós temos até um trechinho do diário dela aqui que diz o seguinte: não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Então, nós temos uma foto dela aqui, registrada pelo repórter que visitou a favela, né? E aí nós temos a fala dela: olha, não digam que, né, que eu fui uma pessoa inútil, que eu não quis, que eu não fiz a minha parte. Eu fiz, mas eu nunca encontrei oportunidades suficientes, né? Em outras palavras, é o que ela está mencionando aqui. Então, agora, diante disso, nós vamos fazer uma revisão, vamos responder algumas questões, e eu conto com a sua participação. Começamos então com um diário, dessa vez de Belo Horizonte, da Joana Lopes. Belo Horizonte, 3/3/2020. Querido diário, hoje foi um dia muito especial para mim. Depois de muito tempo, reencontrei minha melhor amiga, a Vanessa. Fomos fazer o que mais amávamos na nossa infância: tomar sorvete na sorveteria na esquina da nossa antiga escola. Conversamos muito e matamos a saudade. Rimos das histórias hilárias do nosso tempo de colégio e contamos como as nossas vidas mudaram desde então. Espero muito reencontrá-la em breve e que seja um dia tão feliz como este. Primeira questão:
A que gênero textual pertence o texto lido? Um minutinho e já já a gente retorna. Tranquilo demais, né? Nós acabamos de falar bastante sobre diário, demos exemplos de diário e o próprio texto começa com querido, querida carta, né? Não, querido diário, tá? Então nós estamos diante do gênero diário. Segunda questão, a finalidade do texto é, pense no texto, no diário, qual é o objetivo dele, tá? Ok, qual é a finalidade? Qual é o objetivo do texto? É opinar sobre a vida da amiga? Refletir sobre os acontecimentos? Relatar um acontecimento da vida ou anunciar o que vai fazer no futuro? Vamos ver o gabarito? Olha só, relatar um acontecimento, tá? O objetivo do diário é contar, é narrar, é relatar mesmo um fato ocorrido, contar sobre os seus sentimentos e não opinar, e não anunciar. Há um pouco de reflexão no diário, mas esse não é o objetivo dele, né? O principal, não. O objetivo principal é, de fato, relatar acontecimentos da vida cotidiana, tá bom? Como nós vimos, inclusive, nos exemplos, nos casos, né, que nós apresentamos. O caso da Anne Frank, né, que relatava a sua vida nos momentos de guerra. O caso da Maria Carolina de Jesus, nossa querida escritora, né, que relatava aí na sua obra Quarto de Despejo as lutas, né, ela dizia. Ela falava sobre a dor que era, por exemplo, ouvir o filho pedindo pão e não ter nada. O período chuvoso era muito difícil. Então, assim, o diário, ele conta, ele serve para que o autor relate acontecimentos do cotidiano. Qual é o assunto abordado no texto? É a terceira questão. A beleza de uma linda amizade, a saudade que persiste em seu peito, a tristeza causada pela falta da amiga ou a alegria em relembrar um momento vivido? Pense aí. 30 segundinhos, muito simples essa questão, e nós já voltamos. Qual é o assunto abordado no texto? Olha só, a alegria em relembrar um momento vivido, tá? Em relembrar que, inclusive, esse acontecimento, né, esse sorvete, vejam que elas fizeram um percurso. Olha só, eu vou voltar um pouquinho aqui para que vocês percebam. Olha, no primeiro parágrafo nós temos o seguinte: segunda linha. Fomos fazer o que mais amávamos na nossa infância. Tomar sorvete na sorveteria na esquina da nossa antiga escola. Então, elas realmente fizeram o quê? Tentaram relembrar, reviver o momento vivido quando? Na infância. Logo, nós entendemos que elas já cresceram, né, um pouco. Mas elas fizeram de tudo.
Talvez a sorveteria nem estivesse da mesma forma, enfim, mas elas tentaram reviver aquele momento que elas consideravam tão especial, tá? Próxima questão, muito simples, muito tranquila, né? Quem foi o sujeito? Quem escreveu esse diário, essa página? Foi a professora da Vanessa? Foi a amiga da Joana? Foi Vanessa ou foi Joana? 30 segundos. Gente, eu vou retornar ao texto para que não fique nenhuma dúvida. Olha só, voltei. Lá embaixo, assinado aqui, Joana Lopes. Então, quem escreve o texto, gente? Vamos marcar? Letra D de Deus, letra D de Drummond. Quem escreve o texto é Joana. Muito bem. Quinta questão. O texto apresenta uma linguagem caipira, simples, científica ou jornalística. Lembrem-se das características do gênero antes de marcar. Vamos lá. Muito bem, pessoal. A linguagem do texto, a linguagem do diário é uma linguagem simples e geralmente mais coloquial mesmo, até porque o objetivo desse texto não é ser publicado, embora alguns diários, como nós vimos, tenham sido publicados posteriormente, né, com o consentimento dos autores ou mesmo por uma questão de necessidade, né, de história, né? Mas a linguagem do diário é geralmente bem simples mesmo, tá bom? E aí, nesses últimos minutinhos da aula, nós vamos conversar um pouco sobre a revisão da resenha, não é? Da resenha que já foi apresentada aqui como uma descrição de uma obra analisada. No caso de vocês, a nossa proposta, a proposta dos professores foi a resenha de um filme que você tenha assistido. Esta resenha deveria conter o resumo das informações do filme, né, citações dele e também a apresentação da sua opinião. A resenha, nós sabemos, é um texto, como já foi dito, é um texto opinativo. Você precisa, para que seja resenha, é necessário que você apresente, que eu apresente, se for escrever uma resenha, uma apreciação do material que foi escolhido para análise, tá bom? Da obra, do filme, enfim. Então, nós já apresentamos também os parágrafos, né, a divisão da resenha para facilitar o seu trabalho. Nós temos, primeiramente, uma síntese da obra, do filme, os aspectos, os pontos centrais, onde a história aconteceu, né, quem são os personagens, enfim. Segundo parágrafo, a apresentação dos capítulos ou das partes da obra do filme. Então, o filme é dividido em alguns momentos e você descreve. Você já descreveu. Terceiro parágrafo, um resumo de cada momento dessa obra ou desse filme. E, por fim, uma análise crítica e também uma indicação. Esse filme é indicado para quem, né? Então, vocês têm acesso. Às vezes, os alunos perguntam, professora, qual é a atividade? É essa aqui. Todos vocês receberam, né? Foi a atividade proposta pelo professor, então nós temos aqui todas as instruções, tá? Neste mês você irá produzir uma resenha, e nós entendemos que essa resenha já foi produzida por você. Então agora é o momento de você revisar, corrigir esse texto, tá? Com a ajuda, claro, do seu professor, mas aqui nós trouxemos os aspectos que você precisa analisar. Primeiro, sua resenha apresenta as informações gerais sobre o objeto resenhado? Então, você precisa voltar ao texto para tentar perceber isso.
Realmente você apresentou os aspectos gerais do filme? Sua resenha está escrita de forma clara e convincente? As pessoas conseguem entender? Para que fique mais fácil, você pode compartilhar a sua resenha com um amigo pelo WhatsApp, para que ele veja a sua resenha, você veja a resenha dele, vocês troquem ideias. Você pode pedir para um parente ler, para o seu irmão que também estuda juntamente com você ler o seu texto, tá bom? Então, essa troca de ideias, de informação é muito importante para que haja clareza. O texto ele é escrito para o interlocutor, para o outro ler. Então, o outro precisa entender o que foi lido, tá? Você utilizou a linguagem clara e formal, né? Então, precisa ter esse cuidado também relacionado à linguagem para que o texto seja compreensível. Você apresentou o resumo do objeto resenhado? E você comentou sua opinião acerca do objeto resenhado? Tá bom? Então, são esses os aspectos. Você pode até tirar uma foto, bater um retrato, como dizem meus avós, né? Você pode aí fazer isso e depois analisar o seu texto a partir desses tópicos. Professora, faltou a minha opinião. Acrescente e reenvie para o professor. Professora, eu dei para o meu irmão ler ou eu li e vi que não está muito claro. Então, refaça alguns trechos, reorganize para que seu texto seja bem escrito, tá bom? E bem avaliado. Conte sempre com a ajuda dos professores neste processo. Muito obrigada pela atenção de vocês, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.